Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso canal e mais uma vez temos a oportunidade de poder então ouvir e nos alimentar na Palavra de Deus. Hoje, nessa quarta-feira, dia 19 de outubro de 2022, estamos então vivenciando a 29ª Semana do Tempo Comum. E a liturgia de hoje propõe para a nossa reflexão o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 39 a 48, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Vós também ficai preparados, pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Então Pedro disse: Senhor, é para nós ou para todos que contas essa parábola? O Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e atento que o Senhor encarregará de dar à criadagem a ração de trigo na hora certa? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Ora, se um outro servo pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos criados e nas criadas, a comer, beber e embriagar-se, o senhor daquele servo chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o excluirá e lhe imporá a sorte dos infiéis. O servo que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. O servo, porém, que não conhecendo essa vontade, fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. Portanto, todo aquele a quem muito foi dado, muito lhe será pedido. A quem muito foi confiado, dele será exigido muito mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, a palavra de Deus sempre nos traz uma graça para que nós possamos então, de fato, nos realizar enquanto seres humanos. E hoje, o tema proposto para essa reflexão vem nos falar justamente da parousia, ou seja, a segunda vinda de Cristo. Quantas pessoas, e até mesmo nós, não nos perguntamos, nos questionamos quando será a segunda vinda de Cristo? Quando que Cristo vai voltar? Olhando a realidade a qual nós estamos então presenciando, ou seja, questão de guerra, família se destruindo, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, irmão contra irmão, será que tudo isso de fato não é o fim dos tempos? Então tudo isso está em voga nas nossas reflexões, porque justamente sabemos que o Senhor vai vir um dia. Agora, não podemos perder tempo de ficar então tentando buscar respostas para quando o Senhor vai vir. O próprio Evangelho, Jesus então acabou de dizer, vai chegar numa hora imprevista, num tempo imprevisto, e que ninguém sabe. Agora, o que nós devemos de fato nos preocupar é: será que nós estamos fazendo a coisa certa? Estamos tendo ações concretas de pessoas que seguem de fato Cristo? Então, tudo isso é que deve nos então chamar as nossas atenções para que nós possamos então, quando o Senhor chegar, não se preocupar, porque Ele então encontrará cada um de nós agindo segundo a sua vontade. E essa é a preocupação, né, também de Pedro, que vai perguntar para Jesus: o Senhor fala isso para nós ou para todos? E Jesus então fala justamente dessa realidade. Aquele servo, aquele administrador que o Senhor então confiar os cuidados, né, da sua fazenda, das suas coisas, e ali então ele vai chegar num dia, num horário imprevisto, num dia imprevisto, e feliz aquele servo que o Senhor encontrar então cuidando de fato, zelando das suas coisas. É assim que Deus espera que também nós façamos. E como nós estamos vivendo? Estamos zelando, cuidando das coisas de Deus? A começar pela nossa casa, nossa família. Como está o meu cuidado com os meus de casa?
Então, essa é uma oportunidade que a liturgia de hoje nos convida a refletirmos sobre a maneira como nós nos posicionamos, aguardando a vinda de Cristo. Ele já veio uma vez, mas voltará uma segunda vez para poder então nos redimir, nos salvar, e nós precisamos estar sempre alertas diante das nossas atitudes, para que assim então, meus queridos amados irmãos, possamos então ficar despreocupados, ou seja, trabalhando, nos empenhando, com certeza estaremos fazendo, lutando, buscando alcançar aquela que é a meta final de cada um de nós, ou seja, que é a vida em Deus. A primeira leitura de hoje, Paulo então escreve à comunidade de Éfeso e vai falar então para a comunidade hoje, para nós, falando que Deus, então, tudo aquilo que estava oculto, Deus o revelou através de Jesus Cristo. Com a encarnação do Verbo, Cristo se fez carne, se fez presente no meio de nós e desvelou tudo aquilo que estava oculto diante dos olhos dos seres humanos. Então, nós não devemos perder tempo buscando então ali desvelar mais uma vez aquilo que está oculto, aquilo que é mistério da nossa fé. Quantas pessoas, né, perdem tempo com coisas, horóscopo, aquela coisa de signo, numerologia e tantas coisas que, de fato, não nos preenche nada e, principalmente, nos tira a direção da nossa vida. Então nós precisamos retomar o caminho do Senhor, buscar fazer como Paulo, viver intensamente. Ele vai continua a dizer: olha, eu sendo o último dos santos a qual Deus escolheu, eu pude então revelar aos pagãos o mistério de Cristo. Deus então se revelou primeiramente a um povo escolhido, a qual então suplicou, clamou a libertação das garras do faraó, e Deus então ouviu, desceu e libertou através de Moisés. E Deus continua a poder então se revelar em Jesus Cristo, para que nós possamos então agora seguir copiosamente os passos, os caminhos a qual então Jesus apresenta para cada um de nós. É assim que nós vamos então, meus queridos amados irmãos, trabalhar. E quando o Senhor então de fato voltar na sua segunda vinda, ele nos encontre preparados, trabalhando, nos empenhando, construindo o reino de Deus. Porque o finalzinho do Evangelho, Jesus então diz para nós: aquele servo que então, conhecendo a vontade, fez coisas que merecem castigo, vai ser chicoteado então várias vezes. Agora, aquele servo que, não conhecendo a vontade do Senhor, fez coisas erradas, será chicoteado poucas vezes, porque, olha só, muito será pedido a quem muito foi confiado. Então, é esse o caminho ao qual nós devemos então percorrer. O que o Senhor confiou a você? O que o Senhor confiou a mim? Estou vivenciando isso coerentemente com aquilo que Ele me pediu e me pede? E é assim, meus queridos amados irmãos, que nós vamos então alcançando esse lugar reservado para cada um de nós, não por méritos nossos, mas por graça de Deus, que então, olhando, ele pôde perceber que nós estamos então perseverando nessa busca, mesmo que muitas vezes não consigamos, mas ele olha o nosso desejo, o nosso esforço, o nosso empenho. Portanto, meus queridos amados irmãos, que o Espírito Santo de Deus seja ele a nossa força, que Maria Santíssima, nossa mãe, interceda por nós e nos ajude a podermos viver e colocar em prática tudo aquilo que o seu Filho pede a cada um de nós e que nós possamos então trabalhar, porque assim, quando o Senhor voltar, estejamos preparados para poder correr ao seu encontro. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha em nosso canal. Peço a você que me ajude a divulgar esse canal, compartilhando, divulgando esse vídeo para os seus contatos, seus grupos. Vamos fazer com que a palavra de Deus possa encontrar também tantos corações que necessitam desse alimento vivo que é a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, desatadora dos nós, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso.
Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. E até lá.